eu sou Jillian Riley, seja bem-vindo para mais um vídeo. Se essa é a tua primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Convido você a conhecer o nosso trabalho, acessando a aba de playlists no nosso index da página. Tem muita coisa interessante, vai lá dar uma conferida, creio que você vai gostar muito. Caso te interesse, peço que você desça um pouquinho a tela do teu dispositivo e clique no botão de inscrever-se. Se tu já é de casa, inscrito no canal, passa nosso, chega no like e ajuda no nosso engajamento para que esse vídeo alcance outras pessoas a conhecerem o nosso trabalho, beleza? E claro, não esqueça de ativar todas as nossas notificações para não perder nenhuma posterior aí que a gente for soltar, beleza? Sei que a gente demorou bastante aí para atualizar a reforma e muito disso foi por conta minha irresponsabilidade mesmo, que eu esqueci de atualizar a vinheta, né, para o design atual, porque todos os anos, né, desde 2017, 2018, a gente se preocupa muito com a edição de vídeo, deixando tudo bem bonitinho, arrumadinho e tal, e sou eu que faço, né, e demanda um pouquinho de tempo também, né, até porque eu peguei alguns jobs em off e foi ficando cada vez mais escasso, sem ter tempinho para criar. Mas no final de 2022 ela estava pronta já, esperando para virar o ano e a gente inaugurar ela lindamente aqui no nosso canal. E para celebrar esse comeback, nada melhor do que falar sobre processos criativos, né? Então aqui vou partilhar com vocês o processo criativo de como foi feito esse moodboard, né? Na minha atual identidade visual, com essas cores, com essa pegada meio punk, né? Não só compartilhando o processo criativo dessa peça, mas também, né, mostrando as técnicas de como ela foi desenvolvida e comentando aí um pouco das minhas visões sobre do que eu penso a respeito do design atualmente, né, já que eu sou uma senhora de 31 anos, então espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Bom, né, a gente já começa aí com o moodboard montado, as imagens já posicionadas em seus devidos lugares, né, nesse esquema de 9 partes, e já coloco aí todas as imagens em preto e branco com um efeito de fotocópia, que é a Action que eu desenvolvi e está na comunidade para vocês baixarem, tá bom? É bem prático mesmo. Eu coloco em multiplicação porque pega melhor, né, vamos dizer assim. Cada prancheta, repetindo o mesmo processo para ficar esse ar mais estilo Xerox. Aí eu já pego e coloco aqui as texturas, porque nessa minha paleta atual eu quero deixar sempre as imagens, né, as edges em tom fosco, né, adicionando aí as patterns também e já ir replicando em todas as pranchetas para deixar ele mais acinzentado, né. E qualquer coisa eu ia alterando assim posteriormente, já desenrolando aí as camadas de pintura. Um truque interessante que vale a pena mencionar é que coloque todas nas cores da sua paleta, tá? Respeitando aí o limite delas, e a pasta você coloca no modo de multiplicação ou multiply, se seu PS for em inglês. Aí já tô pintando os fundos bem direitinho, o cabelo da Taylor, né? Uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é que esse efeito ele remete muito ao pop art, que é algo bem interessante que eu já trabalho há muitos anos e tenho em mente que funciona para esse estilo que eu estou desenvolvendo atualmente nas minhas peças. Esse estilo mais punk, meio surrado, e muito da inspiração parte de arte de fanzine dos anos 70, né, de posts de rock, posts relativos a temas de anarquia, etc. Algumas bandas e influências como Sex Pistols, The Clash já abusaram muito desse tema, que também ela flerta muito com pegada mais grunge também, tá? Aí no caso eu já estou pintando as partes em colorido. Nessa arte em questão eu estou deixando evidenciando só o fundo e a roupa e a maquiagem, uma coisa mais basiquinha, né? Só a boca mesmo, sem fazer nenhuma sombra pintada nem nada.
até porque eu quero que fique o mais simples possível. Outra coisa que vale a pena comentar é que eu não costumo repetir as cores de uma prancheta para outra, tá? Só se elas forem parte aí do quebra-cabeça, como vocês estão vendo aí eu pintando a Taylor, que vai ficar harmônico daqui a pouco, ou seja, já pintamos uma parte do quebra-cabeça, a outra parte, agora vamos para a parte central. Como vocês podem ver, eu repito o amarelo, mas ao invés de estar o fundo cinza, eu troco a cor. O que eu não alterno é justamente a boca e o cabelo, porque eu quis deixar nas cores em rosa e amarelo, tá? Mas dá pra ver que o amarelo ele não encosta ali na parte da roupa de cima da prancheta, então dá pra alternar tranquilamente. Aí já estamos pintando a outra parte do cabelo. Como vocês podem ver, o efeito de multiplicação dentro de uma pasta, utilizando camadas de cor sólida e abusando, né, da máscara de camada, faz todo sentido e toda a diferença, porque não fica uma coisa sobreposta à outra, aí não fica aquela coisa vazada. Então, quando você junta todas as peças, né, todas as camadas de cor sólida com a máscara de camada vazia e coloca numa pasta agrupada, e nesse agrupamento de pasta você utiliza o modo de mesclagem com multiplicação, não tem nenhum risco assim de ficar uma coisa, né, em cima da outra, uma cor sobreposta e tal, o que é bem seguro, tá? Isso é muito importante. Aí no caso aí estou pintando mais uma parte da boca da Taylor, né, no outro quebra-cabeça. Esse moodboard no caso assim é mais montando um quebra-cabeça mesmo, né, e sempre olhando vez ou outra as 9 partes juntas para ver se está coerente. Aí já estamos na finalização da pintura, né, pintando a parte de baixo já com o vestido rosa. Aí você me pergunta, pô, mas aí tá 2 partes em rosa, né? Só que assim, como as partes do vestido dela estão muito pequenininhas, então nem dá muito pra ver. E o cabelo em amarelo quebra na cor ao lado da prancheta ali, tá? Aí mantendo aí o padrão direitinho. E sempre visualizando aí os detalhes, né? Pra ver se fica harmônico. Como vocês podem ver, agora estou adicionando o texto em modo caneta, né, que é essa parte mais orgânica, que não é uma reta em traço modo retilíneo, né, então, e é uma dica bem interessante para preencher espaços vazios, tá? Isso é muito importante. E aí eu utilizei 2 fontes, tá? 2 fontes trash, sendo que parece que é uma só porque tá muito pequenininho, né? Então uma ficou em caixa alta e outra em caixa baixa para o preenchimento aí de texto, sempre colocando linha a linha para depois aí fazer a adição do trecho da música que eu escolhi em questão, né? No caso, a lyric desse post foi a letra de Frankenstein da cantora japonesa Rina Sawayama. É muito boa, por sinal, essa música. Ela é bem bacana. E eu achei que, pelo conceito da imagem, eu queria abordar algo mais temático. Aí já estou colocando a fonte maior, né, no outro quadrante, né, no caso, na quarta prancheta, para fazer essa quebra entre fontes pequenas e fontes grandes, tá? Dando um certo destaque. O que dá a entender, assim, se forem me perguntar quantas fontes eu utilizei, 3, mas visualmente dá a entender que foram 2, porque as fontes pequenas elas se tornam assim só meros detalhes mesmo. Então, uma dica que eu dou para vocês é utilize o mínimo de fontes possíveis para não ficar um carnaval visual, tá? Aí agora eu já estou mexendo no espaçamento dos caracteres, que também é outra dica muito legal para deixar a leitura mais dinâmica. E aí sempre ajustando aí direitinho o espaçamento com o truque de selecionar o texto, né, Ctrl A, e o Alt com a setinha, as setinhas, né, de cima para baixo, lado e tal, que
determinam aí o espaçamento dos caracteres, ou o ajuntamento dos mesmos, ou o espaçamento das linhas. Aí vai da disposição que você queira, tá? No caso aí eu estou utilizando o espaçamento de caracteres, que é com as teclinhas de direita e esquerda das setas. Essas técnicas todas, elas estão sendo comentadas aqui, mas eu já falei em outros vídeos, tá? Então, agora eu tô indo para os rabiscos, deixando o olho pintado. Eu fiz um contraste aí de preto com cinza, porque infelizmente a parte branca eu queria pintar e o branco não ia funcionar na parte branca, né? Já que a pele dela tá branca, no caso. Então a branca ficava para os detalhes externos e os detalhes de pele eu utilizei a camada de cor cinza aí para fazer os rabisquinhos, tá? Os doodles, como vocês preferem chamar. E obviamente fui alternando de prancheta a prancheta, rabiscando os detalhes da roupa e também de texto e alguns detalhes adicionais também, tá? Deixando essa coisa mais divertida assim visualmente. Aí já dá pra ver que tá começando a ficar preenchido já. E agora eu vou para a parte do texto central, né, que é onde eu sempre coloco a faixa em si. Aí no caso, como eu falei, né, é a música Frankenstein da Rina Sawayama, e eu estou ajustando aí o texto com a mesma fonte que eu utilizei no outro quadrante ao lado, para virar uma pintura mesmo. Tentei adicionar aí o texto, né, do sobrenome dela, mas como ficou muito grande, eu acabei retirando, né? Tentei assim de várias formas, só que não rolou. Mas assim, foi por muita tentativa mesmo, viu? Aí eu acabei não curtindo e deixei só o nome mesmo dela, que é Rina, e aumentei um pouquinho e virou tipo uma pinturinha. Agora nesse quadrante eu vou adicionando detalhes, um pincelzinho, algumas cicatrizes, né, até porque Frankenstein, só que aqui é o Frankenstein de Version, tá? Agora estou colocando imagens de Dodo no fundo, né, vendo qual ficaria interessante. Aí fui testando vários desenhos, rabisquinhos, até o modo aí de cicatriz. Depois inventei de tentar fazer uma caveira, botar vários elementos aí, e não ficou muito bom, ficou uma coisa muito frufru demais. E eu acabei, né, apelando para o mais clássico e seguro, né, que eram as estrelinhas. Sempre coloco esses elementos assim, porque eu acho seguro e também porque é algo que eu gosto muito de fazer. É uma marca registrada da minha identidade visual. Aí já estou adicionando mais outros cicatrizinhas para ficar uma coisa bem gore. E alguns detalhes aí em torno do texto, para ficar visualmente bonitinho. Então pensei, por que não repetir o mesmo estilo dos outros, né? Aí já estou adicionando aí detalhes na roupa no outro quadrante acima, os rabiscos. A gente chama isso de traçado cabeludo, né? Que é um traçado não uniforme. E os textos também, para fazer aquela coisa meio grifada, o que ficou bem legal. Aí mais detalhes na roupa aqui no quadrante ao lado, né? Deixando umas unhas estilo estiletos, para ficar uma coisa estilizada, bem buchona mesmo. Até porque é uma coisa bem fofinha. Aí mais detalhes, né, no rosto dela, ou seja, repetindo os detalhes de cicatriz, até porque eu fiz em um rosto e resolvi fazer nos demais. Tentei fazer aí um X no olho, mas não funcionou, então eu repeti o olho vazado e fui aplicando aí a mesma disposição de detalhes nas outras fotos. Tentei colocar uma cicatriz em cima, mas não ficou bonito, e estilizei aí a sobrancelha dela.
essa era a maquiagem, né? Aquela coisa bem pálida. E fui repetindo nas outras fotos também, tá? Na mãozinha. Acho que a única coisa que eu pequei assim de ter esquecido foi que os detalhes, por exemplo, eu queria que esse detalhe de cicatriz fosse um anelzinho, mas aí acabou que não ficou da forma como eu pensei, então eu resolvi fazer cicatrizes em todos os dedos, pra ficar aquela coisa fofinha, bem Frankenstein mesmo, só que na minha versão. Coloquei também no pescoço e fui adicionando nos demais quadrantes aí, né, nas demais pranchetas. Aí vocês podem ver que já está começando a tomar forma, ficar preenchido. E uma coisa legal é que esses doodles assim é uns detalhes muito simples. Doodle e fonte é algo que são elementos que são simples, mas que dão uma agregada muito legal assim no acabamento final da imagem, tá? Uma coisa que também eu gostaria de comentar aqui com vocês é tirem sempre um tempinho para testarem fontes novas e materiais também, tá? Mas fontes principalmente, porque à medida que você escolhe uma fonte e ela não, vamos dizer assim, da mesma forma que uma fonte pode melhorar 300% uma arte, ela também pode detonar uma peça assim da mesma proporção, tá? Aí aqui eu já estou adicionando mais texto. Só que dessa vez eu resolvi brincar com a disposição de linhas. Ou seja, umas eu começava de um lado, outras eu começava de outro, ficava aquela coisa meio confusa, tipo assim, para você não precisar dar aquela ideia de continuidade, mas tendo continuidade. É meio bizarro explicar assim, mas a ideia é de que fosse tipo alternando, sabe? Obviamente mantendo a disposição como foi em cima, né, de caixa alta e caixa baixa, né, minúsculo e maiúsculo, com duas fontes diferentes, as mesmas que eu utilizei em cima, e né, ajustando sempre no modo do Alt, né, o espaçamento dos caracteres, e aí deixando mais harmônico possível, tá? Eu sei que o meu trabalho é uma confusão mental, mas faz sentido para mim e eu acho que é isso que importa. Você não está fazendo uma peça para agradar terceiro, você está fazendo algo para te agradar. Ao menos que essa pessoa lhe pague de acordo, aí sim. Mas fora isso, você tem que fazer arte para te agradar, cara. De verdade. É um conselhão assim que eu dou, porque se você não gosta da sua arte, ninguém vai gostar. Eu acho que quem tem que gostar das coisas que você faz é você, não terceiros. Eu penso dessa maneira, assim. Aí, como vocês podem ver, já estou terminando de preencher a parte do quadrante 7, né? Onde é a prancheta dos textos. E a outra eu resolvi fazer por continuidade, a 8, né? Ou seja, no sentido horário. Porque no quadrante 7 ficou horário e anti-horário, tá? No sentido dos textos. Esse, no caso, no 8 é só horário. Dando aí uma continuidade, assim, claramente colocando em caixa alta e caixa baixa as duas fontes alternadas, tá? Então vocês podem dar uma olhadinha. E aí já substituindo os textos. Tudo bem harmônico. Bem, olha só como fica legal. É um truque bacana porque, tipo assim, se você não sabe como preencher espaços vazios, é uma ótima dica. Aí, no caso, eu já estou terminando aí de adicionar mais rabiscos, né? Porque isso aí acabou faltando, né? Adicionar as cicatrizes, o piercing, a sobrancelha. E aí, o último detalhe aí de rabiscos na prancheta 9. E, claramente, colocando aí os detalhes e o texto. Texto grande aí, no caso, bem bonitinho. Então vocês podem dar uma olhada. E a música, obviamente, essa última parte foi bem interessante porque para mim ela foi a mais importante. Que a letra ela repete muito essa frase, I don't wanna be a monster anymore. Ela repete várias vezes essa parte na música, então eu resolvi deixá-la em destaque. E coloquei mais alguns detalhes.
nos rabiscos. E obviamente foi finalizando aí com umas linhas, né? Coisa simples mesmo. Bem fofinho, bem bonitinho. Olha, ficou da hora, né? E já dando os ajustes finais, né? De todas as imagens, corrigindo o que tiver de ser corrigido, adicionando algumas coisas que estavam faltando e vendo aí, claro, né? Colocando alguns detalhes, né? Repetindo, né? Os risquinhos assim em amarelo, porque em cima tava rosa, aí agora eu vou quebrar com amarelo. Agora sim, agora ficou legal, bem fofo. Ou seja, que era uma imagem que estava muito polida, agora tá bem cheia de informação. Que realmente, se não for assim, nem quero. Eu acho que parte da característica é sobre isso. E assim, se você gostou do meu trabalho, eu espero que você tenha curtido esse vídeo e até mais. Um beijo.